Olá, investidor! Começamos mais um programa na Mira do Trader, hoje dia 30 de abril de 2018, 18 horas e 37 minutos. Eu convido a todos aqui para assinar o Informe Cenário, nome e e-mail no nosso site toptraders.com.br, vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora, nós automatizamos o processo, você se inscreve num dia, já começa a receber a partir do outro, sempre trazendo um estudo das bolsas asiáticas, Europa, Estados Unidos, a gente fala geralmente de metais, petróleo, sempre acompanhado de um gráfico, de um estudo do Ibovespa, né? Eu agradeço a audiência de todos, convido a todos os usuários que compartilhem o vídeo, deixem o like, tragam algum amigo que invista na bolsa para fazer parte da nossa comunidade, porque juntos nós somos mais fortes, né? O pessoal usa aqui essa área de comentários para interagir, pedem os estudos e vocês podem pedir também, que será, eu coloco uma ordem cronológica e em seguida são feitos aqui os estudos, eu formo uma lista, isso daí é muito legal, porque a gente tem um termômetro daquilo que é mais pedido, que é mais solicitado e acaba sendo um trabalho bem direcionado. Começando aqui, pessoal, pelas criptomoedas, hoje é um dia de queda, né? A gente vai estudar Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Vou colocá-los aqui na tela, né? O Bitcoin, eu até fiz uma provável projeção aqui mínima, né, da correção. Ele alcançou uma região aqui de objetivo, perto de 10 mil dólares se aproximou. E o stop, se a gente for avaliar tecnicamente, está abaixo de 9177, né? A perda aqui acionaria o stop, mas como eu comentei semana passada, eu iria vendendo de forma gradativa aqui se eu estivesse comprado, né? E colocando lucro no bolso de uma forma tranquila e tal. No caso do Ether, que é uma das minhas criptomoedas prediletas, eu tenho também um ponto que eu projetei aqui as correções de preço, né? O fundo de fevereiro, esta LTA, e também a média de 21, na minha opinião, um ponto mínimo de correção. Falando aqui do Ripple, ele tem um gráfico um pouco menos claro, assim, menos técnico, movimentos mais contidos, mas ele costuma ir no embalo das outras criptomoedas, né? Então, eu acho que uma correção até a média, ou até a região de 77, 78 centavos seria razoável para o momento atual, mínimo, né? E como eu comentei, eu iria realizando lucro de uma forma gradativa. No 77, se perder, seria tecnicamente o stop, mas logo abaixo tem a média. Então, acho que uma realização gradual, ela é mais prudente, mais inteligente do que você, de repente, querer. Ainda, ativos voláteis tem que trabalhar com manejo gradativo da posição, na minha visão, né? No caso do Bitcoin Cash, que junto com o Ethereum são as minhas duas criptomoedas prediletas no momento, ele atingiu milimetricamente aqui a projeção da movimentação em 1554, deu um sinal bem claro aqui de topo, isso daqui é uma tempestade à vista, né, a nuvem negra. Existe um gap aqui nos 1.142 dólares e 50, eu acredito que ele venha até aqui, encontre a média e aqui pode inflexionar. Tecnicamente, o stop está abaixo de 1.246. Eu acho que vai acionar de quem está posicionado, né? Mas eu realizaria lucro de forma gradual, como eu comentei, que na minha leitura é a melhor forma de lidar com posições mais voláteis, né? Ok? Então, pessoal, essa é a minha leitura para as criptos, né? Falando um pouco dos fechamentos na Europa hoje, nós tivemos o índice FTSE na Inglaterra fechando de lado, DAX na Alemanha em leve alta e índice PK aqui na França em alta moderada, né? Vamos dar uma olhada no índice DAX que a gente estuda aqui semanalmente, principalmente na segunda, né? É o índice da Bolsa de Frankfurt, e assim a gente tem uma projeção mais técnica, importante para o período, né? Então está carregando aqui o meu estudo. O índice DAX, deixa eu só conferir um negócio aqui, correto? Ele tem uma região aqui de forte resistência, nessa região é 12.600 pontos. Ele já tocou algumas vezes, principalmente agora, né? Tocou, é a terceira vez que ele toca. Existe um risco aqui de formar um topo triplo na região. E esse topo triplo ele tem até um eixo.
que foi marcado dia 25/4, mais ou menos aqui em 12.310. Este é um risco, não quer dizer exatamente que vai configurar, mesmo que ele venha aqui no eixo, não quer dizer que vai romper, apesar que tem esse gap aqui aberto, mas a leitura no momento não é uma leitura que favoreça assim, plenamente a compra. Eu marcaria esse ponto aqui do dia 26/2, que é a própria região de 2.600, eu acho que é o ponto a ser vencido para mostrar que tem compradores ali na ponta dominante do índice DAX. Ok? Agora eu vou abrir o gráfico aqui da Bolsa de Xangai. Que é a principal bolsa da China, né? Lembrando, pessoal, amanhã não tem pregão, a gente volta na quarta-feira, né, com o cenário, depois o radar. Então, a Bolsa de Xangai, ela está numa região de suporte, mas vindo de uma tendência de baixa, né? Então, nós não tivemos pregão, né? No caso daqui é o estudo do dia 27, então uma tendência de baixa. Essa região aqui, perto aqui de 3.040, 3.050 pontos, tem sido relevante. Enquanto ela for preservada, nós podemos ter um repique sim. Deixa eu colocar nesse gráfico aqui uma média móvel, né? Então, mas a tendência de baixa, né? Então se a gente for avaliar de uma forma mais macro, a gente teve PMI, inclusive, no final de semana, mas vamos ver como é que vai reagir quando os negócios voltarem. Está abaixo da média, os repiques não passam a média, então tendência de baixa na Bolsa de Xangai. Começando os estudos norte-americanos, né, falando aqui do índice Nasdaq, hoje nós tivemos queda nos Estados Unidos, generalizada. A gente vai ver depois, os futuros apontavam algum movimento comprador. Nós temos esse fundo na região de 7.085 pontos. Ele foi perdido em fechamento, assim como a média, e sendo simples e objetivo, isso favorece uma movimentação baixista. Existe um gap aqui que deve ser fechado, está uns 30 pontos abaixo, então a queda deve continuar. Essa é a minha leitura, né? Esse ponto foi perdido e este ponto aqui também, ó. Né? Veja, essa região de resistência, ela foi perdida também, então isso favorece uma movimentação de queda. Podemos ter, de repente, aqui um topo, fundo topo, para formar um pivô de baixa? É uma hipótese, né? Então, se o gap não segurar os preços, essa hipótese ganha força. Ok? Fazendo um estudo específico aqui do Dow Jones, né? Hoje um pregão de queda. A gente olhando resumidamente aqui, eu sei que o pessoal gosta que a gente mostre aqui, né? Como é que foi o fechamento lá fora, né? O Nasdaq especificamente caiu 0,75, o índice Dow Jones 0,61 e S&P 0,82. Então o Dow Jones, ele fez algo, como diz aí no interior, pessoal, no mesmo modelo do índice Nasdaq, né? Existe aqui uma orientação baixista, né? Aí existe aqui uma orientação baixista com bom volume, ok? E ao perder este fundo, por exemplo, aqui, né, em 24.218, a queda ganha força. A possibilidade de um topo, fundo, topo, pivô também ganha força, ok? E essa região aqui de resistência não segurou os preços nem esboçou reação, né? E principalmente como hoje houve uma queda no início dos negócios, isso daqui é praticamente um marobuzu. Então eu diria que é um sinal fortemente vendedor para o curtíssimo prazo. Só que nada que não possa mudar, pessoal, 1 ou 2 pregões depois, mas pelo menos por 1 ou 2 pregões, a venda deve pressionar os preços, tanto lá fora como aqui no Brasil, a gente vai ver também, né? Então, nós tínhamos na sexta-feira, todo mundo falando em alta, na quinta-feira, todo mundo falando em alta, muita euforia, um otimismo muito grande. Eu dizia, olha pessoal, o movimento é lateral, não tem nada, não mudou nada, né? Então é provável que a gente tenha um equilíbrio na sexta
e que a venda continue, porque está em região de resistência, né? No caso, um suporte importante aqui no S&P é 2647, fechou 2648 milimetricamente, mas, poxa, é um candle que favorece a venda, né? É um candle com corpo, com volume bom, tá? E o que ocorre aqui? Além de tudo, esta região não foi respeitada, né? 2674, 2672, ela foi perdida com convicção. Então isso claramente abre espaço para a baixa, ok? Só dar uma olhada se está tudo certo com o meu software de gravação aqui, porque hoje eu estou gravando fora do estúdio, né? Então sempre é bom aqui dar uma olhada para não perder o conteúdo, ok? Então aqui, pessoal, eu vou para os ativos domésticos já, né? Lembrando que a gente avaliou as 4 principais criptomoedas, Xangai, DAX, as bolsas americanas. E eu vou tentar aqui fazer uma experiência de avaliar o EWZ aqui no Cartesian. Que é sempre o software oferecido, é o software que eu uso para os estudos e tal. Deixa eu ver até quando que ele atualizou. Ele atualizou até o dia 27, então eu vou ter que voltar aqui no TradingView, porque eu preciso do gráfico de hoje, mas a gente deve fazer esses ativos Xangai, boa parte deles aqui no Cartesian, né? Muita gente que segue o trabalho usa, testa, então a gente acredita que faça mais sentido. Então o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Eu precisava deste dia aqui, que ainda não atualizou. Lá nós temos uma movimentação de queda, topos e fundos descendentes, né? Se a gente resumir aqui o gráfico, eu tinha uma LTA aqui, né, que para quem acompanha os trabalhos sabe que ela foi traçada aqui. Agora esse gráfico está limpo, né? Eu estou gravando de uma outra máquina, mas o que a gente pode ver aqui? Topos e fundos descendentes. Eu vou colocar a média aqui. Colocar uma média móvel, né? Para vocês perceberem. Colocar uma média aqui. Ok? Então o mercado assim abaixo da média. Né? Ele vai na média de 21 e ele sente essa média e ele cai. Então é a tendência de queda, né? Essa baixa de hoje é uma baixa importante e as últimas 3 altas, os movimentos de repique, eles foram na média, ok? Então a tendência de queda, pelo menos no primeiro momento, deve permanecer. E vamos olhar aqui o crude oil, né, que é o petróleo de Nova York, que a gente tem feito os estudos. Ele fechou em alta hoje, né, o petróleo chegou a trabalhar... Deixa eu mudar esse camarada para cá. Nós temos aqui a região de 6663 como suporte, 6627, né, e temos também o 6652. O mercado... ele já veio por 3 pregões na região de perto aqui de 67,17, 67,14, 67,21, mas ele tem respeitado, né? Então tem esses conflitos geopolíticos, aí o petróleo segue uma tendência de alta muito natural. Nós apontamos desde esse... deixa eu ver aqui. Nós tínhamos... eu estou numa outra máquina, mas eu vou traçar um estudo que guiou aqui a nossa leitura, né? É que, para quem usa o Cartesian, que é genial, né, ele guarda em qualquer máquina o mesmo estudo que você tenha feito, né? Os outros softwares não, ele fica na máquina especificamente, ou naquele ponto. Enfim, pelo menos o TradingView nesse momento não atualizou, mas a LTA que mostrou uma convicção muito grande para a gente de um movimento forte na compra foi esse. Então, por enquanto, isso daqui é uma correção no tempo, nada impede que o mercado venha na média, até acho que é uma possibilidade grande, como eu venho afirmando, mas por enquanto, concretamente, nós temos uma correção no tempo, que é aquela correção praticamente lateral. E aí, pessoal, vindo para os ativos domésticos aqui, né, eu vou
Falar aqui do Ibovespa, né? Hoje a gente teve uma sessão naturalmente com volume mais baixo, né? O volume mais baixo é reflexo do feriado, mas não é um volume tão baixo assim também, 5,5 bi. Este candle aqui de sexta-feira nada mais é que uma estrela cadente, é uma shooting star, ok? Então essa shooting star, a gente pode dizer que ela foi acionada hoje sim, porque a mínima dela é 86,262, eu até comentei no cenário, fechamento 85,115. Foi acionada? Foi. É uma shooting star cuja máxima ela foi marcada fora da banda de Bollinger superior. E aqui nós temos um pivô de alta, né, pessoal? Onde foi rompido o pivô de alta, né? 86,149, o fechamento 86,115. Houve um rompimento falso do pivô de alta? Sim, né? Só precisa no próximo pregão de quarta ser mais uma sessão de queda que não tenha um fechamento acima do 86,150, senão o mercado continua embaralhado. É uma leitura lateral ainda, para mim essa leitura que vem desde meados de março não mudou, né? Então eu vejo o mercado como sendo um mercado totalmente lateral ainda. Então, quando sobe, eu não acho que definiu ainda, quando cai, idem, em algum momento sim, mas ainda não. Esse sinal é de queda, então eu acredito em queda por mais 1 ou 2 pregões, pelo menos aí, né? Falando do BOVA11 aí na tela, um movimento parecido com o Ibovespa, né? Ele deixou um spinning top, também ele foi fora da banda de Bollinger e voltou. A mínima é 83,24, fechou 83,18, levemente abaixo. E o ponto que detonou o pivô de alta aqui é 83,15, mas eu particularmente não confio nesse pivô, deixando bem claro. Eu acho que o BOVA11, por exemplo, vem nos 82, talvez na região de 81,43 aqui para definir alguma coisa. E aí o mercado pode interpretar isso daqui como um topo duplo e trazer o mercado até 80 reais de novo. Uma hipótese plausível, não seria nenhuma surpresa isso aí acontecer. O que reforça essa minha visão, essa leitura que eu comentei anteriormente, é a movimentação do mercado futuro, que caiu mais hoje, ele acelerou depois do fechamento do mercado à vista, que é por volta de 17,15, né? Ele deixou aqui onde eu coloquei esse retângulo uma estrela cadente bem mais definida. Ela foi perdida com convicção, né? A mínima 86,820 fechou quase 600 pontos abaixo da mínima, quer dizer, é realmente um forte sinal aqui a Shooting Star acionado hoje. E o ponto que acionou o pivô de alta é 86,885 e esse ponto foi perdido. Então nós temos um rompimento falso do 87,390, que é este ponto aqui, a máxima do dia 5, e um acionamento falso do pivô. O mercado fraquejou, ele não conseguiu se manter acima do ponto que acionou o pivô. Além de tudo, ele acionou a estrela cadente. Então, no mínimo, na minha leitura, o mercado veio 84,895, que é a mínima do dia 25. No mínimo, no mínimo. Lembrando que aqui tem um gap, né? 84,971, 85 mil. Então, por pouquinho aqui, mas nós temos um gap aqui. Esse gap deve ser fechado, é perto aqui deste fundo. Então, eu acredito em pelo menos mais uma ou duas sessões de queda e volume mais baixo por causa do feriado, né? Se a gente avaliar aqui o gráfico, por exemplo, de 30 minutos, né? Claramente um rompimento falso já na sexta-feira de 87,390. Né? O 87,290 hoje foi testado como resistência e atuou como resistência de fato. E aí o mercado veio caindo, né? Ele não se distanciou tanto da média, um dia com menor volume. Ele veio caindo e ele violou esse suporte 86,666, que é bem forte, ó. A gente pode ver aqui, ó. Então a perda dessa região mostra que a venda não está dormindo, não. Né? E nós tínhamos aqui o 87,270, ele fechou bem em cima, né? Que é este ponto aqui, é este ponto aqui. Quer dizer, um mercado bem embaralhado, mas que a gente tem uma... Esse ponto eu vou até tirar, eu acho que não faz tanto sentido aqui. A gente sabe que foi o fechamento de hoje, né? E eu acredito que a queda continue da forma que a gente descreveu, pelo menos até o gap, este fundo aqui, ó. Que seria exatamente a região de 84. 895. Então teria um espaço importante ainda para o mercado cair. Ok?
E falando do dólar, né, hoje mudou o K para o M18, é o contrato que a gente vai acompanhar. O dólar balança, mas não cai, né, ele deu um forte sinal de queda aqui, 2 estrelas cadentes. Ele nem chegou a vir no 3.450, já subiu de novo. Tendência de alta, pessoal. Tendência, nesse ponto não me interessa, é um movimento mais forte de correção, um exagero, uma distorção, alguma coisa assim. Nessa região não. Boa sorte aí, parabéns para quem está comprado. Agora eu vou falar de 2 destaques do pregão, depois eu faço pedidos do YouTube, Petro, Vale, Bancos e encerro. Como destaque eu vou colocar Ambev, fechou na mínima, eu estava observando os negócios durante o dia, faz tempo que a gente não fala do papel. Então Ambev vai ser uma das ações que eu vou abordar e eu vou falar de SUSB 3, que teve um pregão de forte alta, um papel sempre pedido aqui também. Então, falando de Ambev aí na tela, Ambev 3, que é Ambev, né? No diário, pessoal, ela tem uma tendência primária, secundária e terciária de alta, talvez seja uma das 3 ações, não somente do Ibovespa, das ações mais líquidas, que tem a volatilidade histórica mais baixa, significa que ela se movimenta lentamente, tipo uma tartaruga, né? Então, ela tem uma LTA, que a gente pode ver pontilhada aqui, até de médio prazo, né? E uma LTA de curto prazo, enquanto ela respeitar essa primeira, ela deve subir. Então eu não vejo nenhuma ameaça à tendência aqui, mesmo que ela caia um pouco mais, mas deve ser oportunidade, nada que seja relevante. É uma ação muito de guarda, eu tenho outras preferências. Quem fez a imersão sabe que nós compramos uma ação de guarda numa condição muito especial, depois de um movimento de exagero, aí de pânico. Nós compramos 2, na verdade. Eu não posso dizer nem o setor, senão o pessoal vai matar. Então essas 2 que nós compramos, eu acho que faz mais sentido. A gente comprou com um baita de um desconto em relação a múltiplos fundamentos, em relação ao último topo. Mas quem está em Ambev, para o longo prazo, pessoal, não tem como dizer que não é uma aposta, mas ela já entrou em imersão, já tentei posicionar no papel, só que eu acho que é uma ação que você fica um tempão e o resultado, por se tratar de renda variável, na minha opinião, não está dentro daquele meu perfil predileto, assim, digamos assim, mas uma boa aposta, mas não faz meu gênero no momento. A SUSB, pessoal, ela veio no movimento lateral. Você tem um movimento lateral, a inclinação começa a apontar para cima, a compra é no ponto de apoio, no caso aqui essa linha, né? Então o movimento de SUSB para mim já foi. Eu não gosto de papel esticado, se eu tivesse ação eu colocaria stop levemente abaixo de 38,78, mas tem um sinal de topo aqui, mas nem sempre quando a ação vem embalar no sinal de topo derruba o ativo, né? Só se tem um sinal de topo e um driver ao mesmo tempo, alguma coisa nesse sentido, um balanço, que o mercado não gostou, esperava coisa melhor. Mas a tendência de alta, para quem é mais técnico, para quem opera a médio prazo, na minha opinião, stop 38,78. Para quem é bem técnico mesmo, seria abaixo do candle que sinalizou, né? Que é essa estrela cadente aqui, 39,79. Pela força da ação e pelo fato da média de 5 estar acompanhando, seria fechamento abaixo de 39,79 para sair do ativo. Ok? Bom, tudo bem com a gravação aqui. Aí eu vou falar agora antes de falar de Petro, Vale, Bancos para a gente encerrar, eu vou falar dos pedidos do YouTube. Então vamos lá. Primeira ação aqui é a Profarma, PRFM3. É PFRM3, na verdade, né? Então vamos lá ver o que a gente consegue ter aqui de leitura. O volume tem reduzido, eu não gosto da ação, vocês sabem. Para mim, a Profarma é a Eternite do setor de farmácia, guardadas as devidas proporções. É uma eterna promessa. Eu admiro quem pegou esses movimentos aqui. Eu não opero a ação. Não digo que nunca vou operar, mas está longe de ter o meu perfil extremamente especulativa. Mas independente do que eu acho, pessoal, o que o gráfico diz aqui? Tem uma LTB que tem segurado os preços, né? Fez isso em maio do ano passado. Daqui foi aquele episódio da JBS, né? E depois, quando ela repicou em outubro. E assim, ação com candle pequeno, redução de volume, realmente eu não gosto. Mas você fala de repente, putz, o que seria um ponto técnico aqui para entrar na compra, por exemplo? Seria o rompimento do 6 aqui.
que eu teria um fundo topo fundo, teria um pivô, ela poderia vir no 7 aqui, fechar esse gap e buscar a máxima desse doji lápide. É algo técnico que eu poderia passar de informação assim, sobre o ativo, né? A seguir nós temos IRBR3. Foi até engraçado quando o nosso amigo ali pediu. Ele falou que apesar de saber que eu não gosto do perfil do papel esticado assim, se eu poderia estudar, com certeza. O que eu respondi a ele é que independente do que eu acho, nós somos uma comunidade. Pessoal, o último topo aqui, para quem é mais arisco, ó, você marca esse último topo. 47,80. Hoje perdeu, acende uma luz amarela. Se amanhã, por exemplo, for uma sessão negativa, eu venderia. Tecnicamente, o stop está aqui. 45,79, porque ela violaria o último fundo formado. Agora, concorda comigo que o 47,80, abaixo dele é rompimento falso? Então, é um caso a se pensar de realizar pelo menos o lucro parcial. Só que você pode justificar para mim que ela respeita a média de 21, então seria interessante você esperar o teste desse fundo e da média, mas assim, quem está comprado quando a ação está esticada, eu acho que você tem que acompanhar de perto, para não devolver lucro, né? Mesmo que você venda e depois volte a comprar para você preservar o teu ganho já oferido, ok? Um outro ativo que ficou na lista aqui foi Small 11. Já operei bastante esse ativo. Nós temos o BOVA11, né, uma ETF Share. O Small 11 é uma ETF de Small Caps. Eu gosto muito mesmo. Ela engloba, né, uma série de Small Caps aí condensadas em um papel. A compra boa foi aqui. Né? Existia um canal, esse canal foi rompido e gerou um movimento de alta forte. E agora os small caps estão enroladas aqui, né, pessoal? Um movimento bem lateral. Então, eu diria que, eu não sei, eu não gosto muito desses rompimentos de retângulo, mas é praticamente um retângulo. Tecnicamente, aqui acima de 86,43 da compra, mas eu acho que a gente pode ter um topo duplo aqui também, né? Eu acho que uma compra aqui acima de 86 já seria válida. Mas isso daqui está com cara de topo duplo, eixo 83,98 e busca aqui pelos 82 para depois sim, de repente, tomar fôlego e subir, acompanhando a própria movimentação que eu vejo ali para o Ibovespa. Sendo bem objetivo assim e transparente na minha leitura. Uma outra ação é Iguatemi, fazia tempo que eu não estudava o papel, GTA3. Ela é um setor, eu estava acompanhando BR Malls, por exemplo, o setor não me convence no momento. Como tem muita coisa para comprar, eu acho que acaba tendo coisa melhor, mas assim, é uma região, veja aqui, ó, foi topo em maio, depois foi fundo em agosto, foi fundo de novo em abril, ela está numa região de fundo, fez um rompimento falso. Eu acho que somente a perda de 35,13 que jogaria água no chope aqui, porque quem comprou desistiria da posição. Lembrando, pessoal, toda vez que ela vem na média de 21, ela sente e cai. Então seria o caminho mais provável a perda desse ponto e os próprios compradores mais atuais jogarem a toalha da posição. Ok? E aí, por último, hoje, antes de Petro Vale Bancos, para a gente finalizar, Rumo 3. Na verdade, entrou outro ativo aqui, vamos lá, Rumo 3. A Rumo é a Rail, né, se eu não me engano. É que o aluno pediu Rumo 13 e eu nem... A Rumo, pessoal, é aquela típica ação tendência primária, secundária e terciária de alta. Esse rompimento falso aqui da LTA mostra que os compradores realmente estão com apetite. E a ação tende a subir. Depois disso eu estudei a ação. Veja só, ela rompeu aqui, ó, 14,36. Ela rompeu 14,47 e ela vai embora, né? Qual que era esse outro ponto aqui? 14,40. Então tem 14,36, tem o 14,47, 14,40. Ela rompeu os três, tendência de alta. É como se você estivesse comprando um negócio que está dando certo, né? Então o negócio está dando certo, você vai pagar caro e a tendência é que ele continue dando certo e as correções devem ser entendidas como oportunidade. Para quem, por exemplo, estopou nesse ponto aqui na perda da LTA,
Quando você vê um gap de fuga desse, com as médias cruzando, o mercado fechando o primeiro pregão acima, você pode retomar a ação. Você vai pagar alguns centavos de diferença, talvez a maior ou praticamente igual, mas você segue tecnicamente o fluxo do ativo. Ok? Ou se é para médio prazo, é uma ação que não valeria a pena nem mexer, sendo bem sincero. Para a gente finalizar, Petro Vale Bancos. Petro 4 aqui na tela. A Petrobras seguiu o petróleo, né? Enquanto acima aqui dessa primeira trincheira, 22,63, 22,77, a tendência de alta, ela se apoiou justamente aqui, ó, a mínima milimetricamente no 22,63 e assim ela segue em alta. Somente a perda desse ponto em fechamento desanima a ação aí, então ela segue numa tendência de alta bem inclinada, bem definida no curto prazo. Então é a minha velha história. Se eu tenho ação, eu iria vendendo 10% num dia, 15% no outro. Tem gente que fala, mas aí eu pago corretagem. Pessoal, corretagem tem corretoras hoje com planos aí. Você não poder seguir um movimento técnico por causa de corretagem, tá por fora, né? Então tem que ter... A corretagem não pode ser um fator determinante para esse tipo de decisão. E sempre trabalhar de forma gradual é bom para o psicológico, é bom para o bolso. Você trabalha com planejamento, então... O caso da Vale, nós temos um ponto bem definido, é o 47,15, para quem trabalha com médio prazo. Né? Para quem é aquele trader mais arisco, pessoal, do swing mais curto, swing trade tecnicamente, pessoal, são 3 semanas a 3 meses, mas alguns fazem o swing mais rápido, alguns dias na semana. Onde é que ficaria o stop? Abaixo de 47,86 em fechamento. Tendência de alta, hoje o minério caiu mais um pouco, ela não sentiu, né? Subiu até um pouquinho, também o minério caiu 1%, então... A tendência de Vale segue inalterada por enquanto. A BBAS3 aqui na tela. A BBAS3 já um movimento de queda. Eu vinha falando para vocês que eu acredito no reteste dos 36. Reteste é bom, né? 35,90, que ela pode fazer um fundo duplo ou um pivô de baixa, mas eu acredito ainda que ela desça até 35,90. Então o movimento para mim ele é já esperado. E esse padrão desses 3 últimos candles parece uma estrela da noite. Eu acho que o mercado vai ter dificuldade para segurar ela aqui no 35,90. Pode até segurar, mas não vai ser fácil. E aí, falar de TUB e Bradesco, e TUB 4. E TUB tem um padrão de alargamento que a gente está vendo aí. Este padrão que eu circulei, ele é quase aqui uma estrela da noite, teria que ter um gap de corpus. Mas assim, pessoal, é um rompimento falso de uma linha de retorno, né, que tem segurado os preços aqui desde o final de fevereiro. Isso daqui é um sinal de queda, não é uma queda, né, é um sinal de queda até os 50 aqui pelo menos, talvez até esse fundo aqui em 49,62, dentro da movimentação lateral. Eu acho que o mercado vai passar uns 2 dias em queda dentro da movimentação lateral, mas não é nenhuma grande novidade, assim, então nunca me empolgou aquela alta que a gente viu, por exemplo, quarta e quinta da semana passada. Eu nunca acreditei que tinha algo diferente de fato ali no ar. E eu não sei se vocês lembram, mas na sexta-feira eu falei, pessoal, acho que segunda-feira vai ser um pregão de queda pressionado pelos bancos. E é isso que a gente viu nessa segunda, uma segunda-feira de queda pressionada pelos bancos. No caso de Bradesco, tem algo um pouco mais interessante do que nos outros bancos. Tem um pivô de alta aqui, o pivô foi acionado a 34,94. Na sexta-feira, ele chegou a trabalhar a 34,81, mas ele fechou a 35,11. Só que hoje não, ele perdeu tanto a mínima de sexta a 34,81, como o 34,94 que acionava o pivô. Então nós tivemos o candle de sexta-feira, que é o enforcado acionado. Nós tivemos um rompimento falso do pivô. Nós tivemos o mercado fechando levemente abaixo das médias, então é algo que favorece uma movimentação talvez até 33,85 ou até mesmo 33,82 aqui. Desde que quarta-feira nós não temos uma alta que negue esse sinal, ok? Então é isso aí. O pessoal que quiser assinar o cenário, nome e e-mail aqui no site. Se puder deixar o like aí pra gente, agradecemos, e participe aqui na área de comentários, pessoal. Então, saúde e paz a todos.
Um bom feriado e até quarta, se Deus quiser. Valeu!